aos vivos e a cores. Meu muito boa tarde para você mesmo. Vou chegar aqui pertinho. Para você, Enemzando, terceirando, vestibulando, tá fazendo pré, tá acompanhando as aulas pelo canal. Muito boa tarde para você. Seja mais uma vez bem-vindo à aula de História, rapaz. Saiu o mago da geografia, agora entrou o mago da História, viu? Aqui é inteiriço, viu? É igual cantiga de grilo, ó. Não para não, galerinha. Alô, galerinha. Alô, galera de Jerumenha, rapaz. Aqui aos vivos. Pavo Sul. Pimenteiras dos saudosos índios Pimenteiras. Polo 5 e 10. Alô, Uruçuí, rapaz, que teve festaça aí no mês de julho. E eu me cocei todinho pra ir lá em Uruçuí, que eu conheço um povo lá bacana. Pavo Sul, Jerumenha. Alô, Baixa Grande do Ribeiro, que eu tô devendo uma visita, viu? Meu irmão Coelho Neto lá na cidade de Ribeiro Gonçalves tá indignado até hoje comigo que eu não fui lá ver o homem, viu? Alô, galerinha. Alô, Pantera. Gostei do Pantera. Alô, Glória Maria. Alô, Erquinha, de Juazeiro do Piauí. Erquinha, boa tarde. Alô, meu amigo Alan, o Everton. Meu amigo Alan, o Everton, de boa. Vadeilson, o Adeilson, de boa na Lagoa, né? Vamos lá. Hoje é a Segunda Grande Guerra Mundial, viu? Segunda Grande Guerra Mundial. Ixi, Maria. Se teve a segunda é porque teve a primeira, viu? Se teve a segunda é porque teve a primeira, com certeza absoluta, viu, galera? Eita, rapaz. Aí é eu. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Olha, galerinha, hoje nós vamos começar a temática da Segunda Guerra. Eu já vi aí que o professor Adriano Ramalho estava com a temática, aparentemente, eu cheguei já no finalzinho, sobre a Guerra Fria. É um continuismo da Segunda Guerra Mundial. Haja vista que pós-guerra o mundo foi estremecido por um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. As duas potências emergentes. Haja vista, a Europa ficou mergulhada em escombros, e emergiram duas super mega potências que vão dividir o mundo aí nessa bipolarização. Olha, a temática é Segunda Grande Guerra. Papai, as luzes se apagam novamente nas Europa. Então, aquela ideia de iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, ganhou aquela música do Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Agora é Bartol Galeno. Agora o coro. Só lembrança. Iluminismo ficou para trás, galerinha. As luzes se apagam nas Europa. Nada de luz, nada de fraternidade, de liberdade, de igualdade. Já pensou os nazistas olhando para os eslavos, considerando-os iguais? Nunca, never, do verbo jamais. Eu coloquei aqui a primeira imagem com o famoso dia D, o dia decisivo, e eu coloquei um pracinha. A cobra vai fumar, a cobra vai fumar, o bicho vai pegar. E ele levou um papagaio para lutar no norte da Itália. Papai! A cobra fumou. Imaginavam que a cobra não ia fumar, mas ela fumou, viu, velho? Aqui está Adolf Hitler, o homem que dominou praticamente toda a Europa, à exceção da Inglaterra e da União Soviética. Aqui está a batalha inglesa, olha. Aqui está a Real Força Aérea Britânica. Nunca no campo das batalhas tantos deveram a tão poucos. E aqui está um soldado solitário. A guerra às vezes lhe deixa solitário. E aqui está, quem já assistiu Cartas de Iwo Jima, estão os norte-americanos fincando mais uma vez uma bandeira bem próxima ao Japão. Antes, um pouquinho,
Hoje é dia 9 de agosto, dia 6 de agosto é dia da bomba atômica na cidade de Hiroshima e dia 9 de agosto é a data da explosão da bomba atômica em Nagasaki. Hiroshima pereceram instantaneamente 80 mil pessoas e Nagasaki 60 mil pessoas. No Japão é um dia de silêncio, de luto, de tristeza. E por último, aqui estão as tropas soviéticas fincando em Berlim, capital da Alemanha nazista ariana, a bandeira dos comunas. Se o Hitler tivesse vivo, tinha ficado doido, velho, doido. Mas ele não teve peito ou coragem para ver isso acontecer. Então aí tá uma retratação generalizada da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra. E eu estou lhe dizendo que as luzes se apagam novamente porque Paris é a cidade-luz. Paris é a cidade do iluminismo. O iluminismo falava de razão, o iluminismo falava de fraternidade, falava da proposta de igualdade, de negociação. Nada disso vai se suceder. Você está vendo eles com cara de raiva aí, ó. Olha a cara do Hitler de raiva aí, ó. O Hitler é esse cara aqui, ó. Cara de bons amigos não, viu? E lá por trás está a Torre Eiffel. E a Torre Eiffel foi construída para o centenário da Revolução Francesa e, evidentemente, era o símbolo principal do iluminismo, da luz. É a cidade-luz, mas as luzes se apagam nas Europa. Que contexto? Que contexto? Primeiro, que o mundo vivia os traumas do efeito da crise de 29. E o capitalismo no mundo todinho se retraía e os países se fechavam. Os países se fechavam? Sim. Para a Alemanha, olha aí, ó, as humiliation do Tratado de Versalhes criou uma vontadinha de revanche. Revanche. Do francês, revanche. Revanchismo agora era alemão. Num cenário de crise generalizada na Europa, isso alimentou e permitiu a ascensão do nazismo. Opa, nós já vimos isso. Mas mais ainda, nesse cenário de crise generalizada, teve a ascensão de governos autoritários, intervencionistas. Você pode até fazer um paralelo e trazer para o Brasil, porque aqui em Brasil a era Vargas não deixa de ser autoritária, intervencionista. Lembra disso daí? Tio, o Arco do Triunfo é o Arco do Triunfo François, foi uma construção do Popô, Fernandinha, de Napoleão Bonaparte. Na verdade, o Napoleão não concluiu, mas iniciou, viu? É o triunfo das vitórias de Napoleão em Austerlitz, na Áustria. Mas ele não concluiu. Mas se a Revolução Francesa teve um continuismo no Napoleão, que vai tentar derrubar os governos autoritários e levar a liberdade e o Código Civil Napoleônico a outros povos, também pode ser um símbolo, né? O Arco do Triunfo também pode ser um símbolo. Perfeito? Vou passar mais. Mundializou a crise. E ela chegou no Brasil, você lembra que nós sentimos os efeitos negativos da crise de 29, haja vista que atingiu em cheio a cafeicultura. Bacaninha? Na realidade, quem impôs a ordem internacional no mundo foram os países vitoriosos na Primeira Guerra. E os vitoriosos foram a Inglaterra e La François. Papai! Eles dois comandavam a Liga das Nações, lembra? Eles comandavam a Liga das Nações. E esses dois caras, coitadinho dos bichinhos, esses dois caras, eles tinham limites em termos de mercado, haja vista que eles não tinham no piauiês muitas colônias, limites na obtenção de matéria-prima e também de fornecimento e de mercado e de mão de obra e etc.
Ora, então, professor, você vai querer dizer que a Segunda Guerra Mundial vai ser motivada também, e principalmente por questões imperialistas, de novos impérios que se projetam, que sonham se construir. Enquanto isso, e eu aqui, só de camarote, só tomando gela, tomando siroque, tchururiruriro, tiruriruriro. Olha aí, ó. Quem estava de camarote só tomando gela, galerinha? Esse cara aqui, ó. Esse cara sou eu. Era o Joseph Stalin, ó. Esse cara sou eu, fortalecendo a União Soviética com os planos quinquenais. Tá aí a União Soviética não fora atingida pelos efeitos da crise de 29, haja vista que ela estava isolada do resto do mundo desde a Revolução Bolchevique. Perfeitinho? Por último, Liga das Nações é maiúsculo, viu? Eu vou botar um L maiúsculo. LN. LN. A Liga das Nações nasceu no final da Primeira Guerra Mundial, numa espécie de entidade internacional para manter a paz entre os povos, a harmonia e evitar uma nova guerra. Mentira! Que ela já nasceu fraca, viu? Ela já nasceu fraca, porque ela já nasceu sem 2 países. Eu vou citar 2 países que não se filiaram. Um não entrou. O que não entrou, ou se retirou, melhor dizendo, foram os Estados Unidos. E o outro que não foi convidado, a União Soviética. Então você já está vendo que ela já nasceu meio fraca. Nasceu meio que sob o controle da Inglaterra e da França. E ela, claro, não conseguia evitar que os países buscassem influência ou alianças ou montar territórios. E não. É parecido com a Organização das Nações Unidas pós Segunda Guerra Mundial. Ela não conseguiu estabelecer a paz no mundo. Nós tivemos 350 conflitos diferentes e nem harmonia. Infelizmente, tem um neo-imperialismo, que é o imperialismo econômico, de disputa de mercado entre os Estados Unidos e a China. A ONU não pode fazer nada. Tio, pode relembrar para nós os planos quinquenais, per favore, em italiano, per favore. Olha, o Stalin assumiu o comando da União Soviética no ano de 28. E daí ele criou os chamados planos quinquenais, para serem referendados por 5 anos, com áreas em que o Estado iria fazer o investimento e planejar. Então aqui nasce a ideia dos planos de governo, com metas para serem atingidas. Ah, tio, o Juscelino Kubitschek vai ter o plano de metas. Vai parecer com isso? Vai. Porque o governo cria metas e cria um plano para alcançar essas metas. Mas quem primeiro fez isso foi a União Soviética. Setor da indústria pesada, que no caso era a indústria de base, ferro, aço, energia. Depois o setor da química, e aí em 5 anos e depois em mais 5 anos, a União Soviética, blindada do Ocidente, se recuperava de vento em popa. Bacana? Esses foram os planos quinquenais na União Soviética. Faça o print. Alô, Pavussu, rapaz. Alô, Pavussu, de boa, né? Ah, galerinha. Vou passar o slide, viu? Olha essa charge, que é uma charge russa, que representa o Hitler enviando os soldados que representam o nazismo para a morte. Aí vai ser Stalingrado. E olha o cenário da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Veja a quantidade de países novos que nasceram pós Primeira Guerra Mundial. A Áustria foi separada da Hungria, bacaninha.
Surgiu o país dos povos eslavos, como queria a Sérvia. Nasceu um país grande chamado Polônia, aí lembrar do famoso corredor polonês, olha. Aqui era um dos elementos que o Hitler mais reclamava, dizia que estava separando o povo alemão. E a Rússia havia perdido a Letônia, a Lituânia e a Estônia, quando fez o acordo com a Alemanha para sair da guerra. Bacana? Então, está aí nessa região central da Europa, separada da Rússia, uma quantidade de países novos. Novinho da bodega, né? Vamos mais, ó. Década de 30, generalizada é crise. Ó céu, ó vida, ó azar. E aí a maioria dos países adotaram políticas protecionistas. Política protecionista. Quando você vê política protecionista, a nível local é bacana. Mas a nível internacional, limita-se às atividades comerciais. Então, o comércio fica muito limitado. E agora? E agora? Que faço eu da vida sem você? Agora é o seguinte, nós vamos pegar no tapa. Volta de novo, vale tudo. O vale tudo. O mais forte é que ganha. As disputas territoriais. Tem o nome disso aí, imperialismo. É sim. Com um novo elemento, um nacionalismo fortalecido. Olha o revanchismo alemão. A Alemanha queria, notadamente, muito ressentida, queria se vingar das imposições do Tratado de Versalhes. E a Itália não ganhou nada na Primeira Guerra. Nadica de nada. Nadica de nada. Então, esse foi o ambiente que ocorreu a ascensão do Hitler, na Alemanha, e do Benito Mussolini, lá em Itália. Bacaninha? Um novo cenário de nacionalismo exacerbado está se edificando em lá Europa. Perfeito? Por último, não se esqueça, se você for procurar um culpado direto pela Segunda Guerra Mundial, não tem dúvida, esse cara é o Hitler. De novo, esse cara é a Alemanha. É uma Alemanha expansionista, imperialista, até porque o Hitler vinha com aquela ideia de que o povo ariano era superior e que, naturalmente, nós iríamos conquistar as áreas para essa raça superior. Primeiro ia criar o Lebensraum, o espaço vital para o povo ariano alemão. E depois uma conquista interestelar, interplanetária. Vou conquistar é o mundo. É um Cecil Rhodes, né? Então, se a gente for procurar um culpado direto, Jeromeia, certamente vai ser imputado ao Hitler parte considerável dessa culpa. Perfeito? Faça o print aí, galerinha, por favor, em italiano. Vou passar. Olha a Alemanha, aí é um veterano da Primeira Guerra Mundial, com a perna amputada, recebendo uma esmola. O Hitler utilizou muito disso daí para poder ascender com o nazismo. Veja nessa segunda fotografia que você está tendo um desfile de nazistas na Alemanha e que lá por trás tem aparentemente uma instituição ligada aos judeus. Então o Hitler ainda não havia chegado ao poder. Ah, papai! Anos 30, ascendeu os regimes totalitários e aos pouquinhos nós vamos realimentar as ações imperialistas. Primeiro o Japão invadiu a Manchúria, que era dominado pela China. O gigante chinês não conseguiu deter. E depois, quando Mussolini invadiu a Etiópia, naquela batalha tão brutal, eu vi um general invadir a Etiópia, naquela batalha sem igual. Etiópia, os etíopes brutalizada. É, velho.
A Etiópia foi invadida pelo Benito Mussolini, velho. Resistência dura dos etíopes. Na realidade, o que você está vendo é novamente disputando-se mercados, novamente realimentando o nacionalismo exacerbado e xenófobo. Então, aos pouquinhos, você vai vendo o Hitler, depois que ascendeu ao poder na Alemanha, no Segundo Reich, ele está desobedecendo o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de ter um exército com mais de 100 mil homens, de ter novamente uma marinha de guerra, de ter novamente uma aviação de guerra, e a Alemanha disse, eu não estou nem aí, e se militarizava sobremaneira. Velho. Se militarizava sobremaneira, principalmente, navios de guerra, aviões. Era para a Inglaterra, aviões. Era para a Inglaterra ter detido, galerinha. Era para a Inglaterra e a Liga das Nações ter feito imposições, sanções ao Hitler. Fizeram nada. Foi nada, viu? Eita, rapaz. E aí, aos pouquinhos, o Hitler incorporou. Você deve lembrar que o Hitler era austríaco, né? Ele havia nascido exatamente na Áustria. A Áustria é um povo alemão. Então, vai incorporar em 1938 a Áustria e depois o território da Tchecoslováquia, onde havia uma grande quantidade de população ariana, alemã, os Sudetos. Eita, meu parente. Danou-se. E ele fez isso meio que com o consentimento do primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain. E foi. Na verdade, o primeiro-ministro inglês adotou uma prática, uma teoria política para o Hitler, para a Alemanha, que achava que se a gente deixasse o Hitler conquistar a região da Tchecoslováquia, os Sudetos, ia apaziguar o homem não ia querer mais guerra, nós vamos evitar um conflito mais maior. E essa política de concessões à Alemanha, política de apaziguamento, política de concessões à Alemanha, o Hitler disse, brother, se já me deixaram, eu vim até aqui, sai da frente que ninguém me segura, meu parente. Até porque a Alemanha já tinha feito um acordo contra a Internacional Comunista. O que é a Internacional Comunista? A União Soviética. Né? Era um tratado anticomunista, anti-União Soviética, que ficou conhecido como Roma-Berlim. Só que depois entrou os japoneses, Tóquio. Então, o famoso eixo da Segunda Guerra Mundial, eu costumo batizar de Roberto. Não é o Roberto Carlos, é o Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Roma, Berlim, Tóquio. São 3 governos autoritários que militarizaram a sociedade, que investiram na indústria bélica e que passaram a ter feições imperialistas. O Japão, a terra do sol nascente, no Sudeste Asiático, na região do Extremo Oriente também. A Alemanha dentro da Europa, na Europa centro-oriental. E a Itália na Etiópia, na África. Rapaz, olha aí. Na realidade, quando o primeiro-ministro inglês adotou a política do apaziguamento, ele achava que se o Hitler fosse fazer uma guerra com alguém, velho, seria contra os comunas, velho. Seria contra os comunas, meus pimpolhos. Então estava desenhado aí, o Hitler odiava o Stalin, a Inglaterra achava que o Hitler queria dar um fatality no Stalin, deixou a Alemanha se fortalecer. A Alemanha, naquela feição militarista, nacionalista, expansionista e nazista, disse, não vão me segurar mesmo não. Faça o print dessa parte aí, galerinha. Alô, Andressa Santana do Nascimento.
Galerinha lá de Isaías Coelho, meu muito boa tarde para a galerinha do Terceirão. Terceirão do Luiz Ubiraci de Carvalho e Isaías Coelho, rapaz, pertinho de Picos. Entre Picos e Simplício Mendes. Belezinha, vamos lá. Próxima semana, viu, galerinha? Vamos fazer questões, viu? Eu vou trazer um pouquinho de Brasil na Segunda Guerra e questões sobre essa temática. Eu vou procurar um bocado de questão boa, questão nova, questão aí de vestibular de 2015 para cá. Olha uma curiosidade. A Conferência de Munique é a cidade alemã. A Conferência de Munique teve a presença do primeiro-ministro inglês, Neil Chamberlain, do Adolf Hitler, do Benito Mussolini e da França. E a Conferência de Munique foi que deu o aval e permitiu que o Hitler anexasse territórios da Tchecoslováquia. Foi. Eu vou repetir, com o aval da Inglaterra. Porque o primeiro-ministro inglês, Neil Chamberlain, deveria ter contido as ações expansionistas, conquistadoras do Hitler, mas ele não quis. O próximo primeiro-ministro inglês vai ser meu amigo Winston Churchill. Meu amigo Winston Churchill. Sabe o que foi que o Churchill disse sobre a política de apaziguamento? Realizada alguns meses após esse jogo. Esse jogo foi humiliation para a seleção inglesa. Porque a seleção inglesa ter que fazer a saudação nazista era absurdo, velho. Olha o que Churchill falou. Vocês puderam escolher entre a desonra e a guerra. Mas vocês escolheram a desonra e agora vão ter a guerra. Ah, mas era verdade, ele era só deputado nessa época. Era verdade. Porque aquela ideiazinha de que nós vamos conceder e ele vai se acalmar, não colava não. O Hitler não tinha essa ideia. Se ele pudesse, ele conquistava o mundo, velho. E aí o Churchill disse, olha, vocês foram covardes, fracos, medrosos. O país ficou desonrado e agora o mundo está em guerra. E é verossímil. Vou passar, meus pimpolhos. Deixa eu ver quem está aqui aos vivos. Alô, Jerumenha, Pavo Sul. Alô, Uruçuí, rapaz. Uruçuí. Alô, galerinha de Baixa Grande do Ribeiro. O IPTV Canal 3, o Sala e a tia Rosário aqui no estúdio. De boa! Vamos passar? Tá aqui, olha. Tá aqui. Primeira anexação. Foi feita a anexação do território da Áustria. Bacaninha. E depois, olha, anexou o território que a gente denomina de os Sudetos, que era um pedaço da Tchecoslováquia, onde a população era predominantemente germânica. Mas aí havia o interesse dos alemães de conquistar o famoso corredor polonês. Olha aí, ó. O corredor polonês é o que garantia à Polônia ter acesso ao Mar do Norte, ao Báltico, pela cidade de Danzig. Velho. Você vai ver que o Hitler vai pegar todo mundo de surpresa, galerinha. Todo mundo de surprise! Eu não sei como é que diz surprise em alemão, viu? Erquinha, procura surprise em alemão aí pra nós, Erquinha. Olha aí, ó. A primeira surpresa foi eu montar o Robertão aí, ó. Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. É a união da Itália, mais a Alemanha e o Japão do Imperador Hirohito. Tá aqui o Hitler com a cara de bons amigos, observando o primeiro-ministro japonês fazer
o seu pronunciamento e um representante da Itália fascista. Os três estão aliados aí, ó. É, velho. Vou passar a imagem. No cenário da Segunda Guerra, esse cartaz é italiano, ó. 3 povos e uma guerra. 3 povos, um italiano, um soldado alemão, um soldado nipônico. Tá aí o cenário da guerra, galerinha. E esses 3 caras aí formaram o famoso eixo. A Itália, do Benito Mussolini, a Alemanha, do Adolf Hitler, e o Japão, do Imperador Hirohito. O Hirohitozinho, velho. Hirohitozinho. Curiosidade primeira. Surprise! Olha quem está brindando. Olha quem está brindando. Hitler e Stalin. Hitler é nazista. Stalin é comunista. Ah, papai, tio, mas não é para eles serem rivais? Eles estão brindando. Brindando ao mundo, a guerra e a não guerra, porque eles fizeram um acordo, um pacto de não brigar por 10 anos e dividir a Polônia. De não brigar por 10 anos e dividir a Polônia. Foi exatamente 2 semanas antes de as tropas nazistas invadirem a Polônia e dar início à chamada Segunda Guerra Mundial. O Hitler estava reconquistando o porto de Danzig, a cidade de Danzig. O nome do acordo entre a Alemanha e a União Soviética em agosto de 1939 é Ribbentrop-Molotov, famoso por causa dos coquetéis Molotovs. E aí a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Haja vista que a Polônia era um país neutro, mandou um WhatsApp pedindo socorro. Mas será que eu sei pronunciar isso daí, viu, velho? Ih, rapaz, danou-se. Danou-se. Oberraschung. 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 Eita, não dá pra mim não, viu? Não dá mesmo não, viu? Não dá mesmo não, viu? Eita, rapaz. Não dá não, viu? Oberraschung. Vamos lá, viu? Vamos lá. Oberraschung. 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 Eu vou procurar essa pronúncia correta, viu? Eita, rapaz. Não estou nem perto, viu? Galerinha, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, mas no início, na realidade, só a Alemanha que moveu as tropas. Então, nós estamos formando 2 blocos de países. O eixo, que você já viu, são ditaduras, são governos autoritários, esses 3 aliados, e os países aliados. No início, deixa eu apagar bem aqui, porque no início a União Soviética não estava na brincadeira não, viu? No início, basicamente, seria a Inglaterra e lá François, representantes do iluminismo, das liberdades, da ideia diplomática de negociação. E aí, olha o Zé Uá, velho. O Zé Uá diz, vocês que são brutos, que se intriguem. Eu não. E eu aqui, só de camarote, só tomando gelo. Foi os Estados Unidos e o Brasil adotaram, aqui era o Vargas. O Vargas era massa e mala, porque o Vargas disse, eu vou ver o circo pegar fogo. Eu sou besta de me meter nessa briga de cachorro grande, vou nada, velho. E o Brasil adotou uma política inicial de neutralidade. Repetindo, não é o Brasil indeciso, é neutralidade. Notadamente, o governo do Vargas, inclusive nesse cenário ríspido de guerra, adotou uma política de barganha. E passou a barganhar dos outros países, para ver se conseguia vantagens para o Brasil. Eu vou pedir para o meu amigo Juninho Bill deixar 1 minuto aí na tela, Juninho, para eu botar R$1 de água aqui para mim, brother, por favor.
Deixa eu ver. Volta aí, Juninho Bill. Volta aí. Beleza. Não, não. O meu áudio voltou? Já? Tio, alguém financiou a Segunda Guerra Mundial à medida que na década de 30 os Estados Unidos fizeram repatriar capitais. Ou seja, o dinheiro que o Zé Wá tinha investido na Alemanha, na Inglaterra, no Japão e etc., na década de 20 estava voltando, de 30, perdão. Estava voltando para casa, viu? Estava voltando para casa. Então vai ser um financiamento principalmente dos próprios países beligerantes. Perfeitinho? Na Alemanha, o grupo Krupp, o grupo militar da indústria bélica e da produção da indústria pesada havia se aproximado muito do Estado. A economia alemã tinha se recuperado sobremaneira com a produção de aço, de ferro, de automóveis, de trilhos e, claro, a indústria bélica é ela um dos elementos carro-chefe para a recuperação econômica da Alemanha. A Inglaterra, que no cenário europeu da Primeira Guerra foi, vamos dizer assim, que sofreu menos de destruição dentro do país, ela vai perder mercado, mas destruição, a Inglaterra sofre menos que a França e a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então a economia já se recuperava aos pouquinhos. Bacana? E aí lembrar que à medida que a guerra foi começando a ocorrer, o Hitler começou a confiscar parte dos bens que havia do povo judeu dentro da Alemanha, haja visto que o povo judeu vai ser super, hiper, mega perseguido e hostilizado. Beleza? Vou passar o slide. Olha o que é que ninguém esperava, velho. Esse casamento aí, ó, é um casamento de água e óleo, velho, porque o Hitler odiava os comunas. E os comunas odiavam o Hitler. Mas olha essa charge do Belmonte. Essa segunda. Boa piada. Ninguém conhece as nossas intenções, hein? Aí o Stalin diz, é verdade. Nem nós. Eu adoro os chargistas que eles conseguem deixar as coisas tão verdadeiras, né, não? Olha o acordo de não agressão. 23 de agosto, ou seja, 2 semanas antes de as tropas nazistas invadirem a Polônia, tentar recuperar o chamado corredor polonês, o primeiro-ministro, ou ministro soviético Molotov e o colega alemão Ribbentrop assinaram o acordo, e quem está aqui, e eu tô rindo à toa, tá rindo à toa aqui, ó. Quem é? O Stalin, o comandante mor da União Soviética, está dizendo, olha, velho, eles estão dando para nós um tempo para a gente poder se armar, para a gente poder ter tanque de guerra, navio de guerra, aviãozinho para guerra, porque nesse momento nós não tem esses besta velho. Ai, papai. E dividiram o território da Polônia. Meu Deus, coitadinha da Polônia, né? Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Eita, rapaz. Aí vou passar as forças envolvidas, a Alemanha, o Japão, a Itália. Inicialmente vai ser a Inglaterra e lá François, depois a União Soviética e a entrada do Zé Wá. Bacaninha? Show, velho, show. Galerinha de Isaías Coelho, aos vivos, logado, ligado ali. Tio, essas charges estão lá no meu livro também. Certíssimo, Fernandinha, certíssimo, viu? Eu fico garimpando às vezes na internet à procura de umas charges bacanas. Fases da Segunda Guerra Mundial. A primeira fase, a gente tem autor que diz que é até uma guerra de mentira, porque você vai ter uma espécie de momento de preparação e deslocamento das tropas.
Mas ela foi marcada principalmente porque o Hitler dominou a Polônia, a Dinamarca, a Noruega. Depois vai voltar-se para a Holanda, a Bélgica, e depois vai entrar em La François e vai começar a pipocar fogo na Inglaterra. Mais ou menos isso. Foi. Mas no início, galerinha, no início, parecia nem que estava em guerra. Em 40, início de 40, nem parecia que a França estava em guerra. Porque vai demorar aí, vamos dizer assim, uns 7, 8 meses de verdade para que a Inglaterra mande tropas se armar para enfrentar o homem. Demorou, velho. Demorou. Talvez se esperasse que o Hitler fosse até a União Soviética, né? E nada. Então as forças aliadas e resistentes, inicialmente era a Inglaterra e a França, e lembrar que nós, com o Getúlio Vargas e os Estados Unidos do Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, os Estados Unidos também disseram que ia assistir de camarote, de boa. Olha essas 3 charges. A primeira mostra o Stalin e o Hitler, e o Stalin como um ursão apertando o Hitler, meu Deus do céu. A segunda mostra os dois, ambos armados, mas pisoteando quem? A Polônia. Olha a coitadinha da Polônia, ó. Oh, coitadinha, né? E a terceira, tá o Hitler dando uma facada pelas costas no Stalin. Desculpe-me, camarada, mas eu não podia deixar uma ótima oportunidade, uma boa oportunidade passar. Ah, papai, o pacto russo-germânico foi por terra. Ó. Russo-germânico foi por terra. Velho. Então nós vamos ter uma segunda fase da guerra, e essa praticamente o Hitler dominou toda a Europa. Toda a Europa, velho. Praticamente Adolf Hitler só não dominou efetivamente a Inglaterra e parte da União Soviética. Rapaz, foi mesmo, foi. Primeiro porque os nazistas utilizavam aquilo que ficou conhecido como a famosa Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg. Primeiro ia a infantaria, não, a artilharia norte-americana, a artilharia alemã, nazista, a Luftwaffe, os aviões. Depois ia a infantaria e a ocupação era rápida, a ponto de não permitir que, entre aspas, o inimigo pudesse reagir. E foi dessa forma que as tropas nazistas, incrível, ocuparam Paris em pouco menos de 3 meses que entraram dentro da França. Paris foi ocupada pelas tropas nazistas. Foi, como eu lhe coloquei na abertura da aula, as tropas do Hitler dominaram praticamente toda a França. Tio, mas eu já vi uma questão que colocava que o sul da França ficou meio que livre, meio que independente do norte. O norte era dominado diretamente pelos nazistas. E o sul foi o governo colaboracionista do Philippe Pétain. Um marechal francês que se tornou aliado do Hitler. Fela da gaita. Aí depois de dominar Paris e conseguir o consentimento de parte dos militares franceses, o Hitler disse, agora eu vou pipocar fogo na Inglaterra. Respeite bombardeio alemão sobre os ingleses. Quem já viu histórias recentes da rainha Elizabeth II, eu acho que ela trabalhou como enfermeira ou foi como mecânica. Tia Rosário, pesquise bem aí em que foi que a rainha Elizabeth II trabalhou na Segunda Guerra Mundial. Que eu vi alguma reportagem dizendo que ela estava lá, ajudando o povo, estava lá, trabalhando.
Rainha Elizabeth II, na Segunda Guerra Mundial. Ela trabalhou em que, a bichinha? Qual atividade da Rainha Elizabeth II na Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver aí. Voluntária, grupamento de mulheres no exército, funções variadas. Mas não diz exatamente, não é? Eu acho que eu vi que ela era, ou era mecânica, ou era enfermeira, alguma coisa assim, viu? Será que a mulher era mecânica? Eu não estou sabendo se a mulher era mecânica, viu? Alguém aí pesquise pro tio Flávio, por favor, per favore. Olha. Serviço, mas não tá dizendo. Baixa mais um realzinho. Ela tá bonita aí, ó. Que ela não é bonita, mas ela tá bonita aí nessa foto, viu? Não sei o que. Jovens na Inglaterra, precisava. Firme, baixa mais um real. Entrou no serviço feminino auxiliar. Alistou no exército. A mulher tava no exército. Tá lá, ó. Acho que é mecânica mesmo. Baixa mais um realzinho. Mais um realzinho, perfeito. Serve. As mulheres eram artilheiras aéreas, transmissões, não sei o que. Reparos mecânicos. Olha aí, ela era mecânica, rapaz. Era mecânica na Segunda Guerra Mundial, viu? Obrigado, Júnior. Obrigado, Júnior. Mas eu tinha lido mesmo. Faz tempo, mas eu li, viu? Beleza, Juninho Bill. E aí, os alemães pipocaram fogo. Bota aí. Meu amigo Juninho Bill achou aqui a foto dela. Titia Rainha Elizabeth, número 2, rapaz. Lá na Segunda Guerra Mundial. Massa, galerinha. Massa. A mulher teve atitude, viu? Enquanto a madame ficava dentro de casa, comendo escargot e tomando uísque escocês, a mulher tava na guerra, velho. A mulher tava na guerra. No Fatality. Eita, olha aí, ó. Serviço militar. E tá bonita aí a tia, viu? Tá bonitinha aí ela, viu? Mais bonita que hoje, viu? Novinha, viu? Valeu, Juninho, viu? Obrigado, velho. Você é o cara, viu, velho? Você é o cara, viu? Olha aí, a Eriquinha disse, tia, eu pensei que ela nunca tinha nem trabalhado na vida, viu? Ah, Maria. Beleza, Júnior, beleza. Deixa eu ver aqui. Foi mecânica quando aprendeu a dirigir. Olha aí, a mulher trabalhou na guerra, rapaz. A mulher trabalhou diretamente na guerra, rapaz. Eita, rapaz. Na realidade, trabalhava mais de forma mais protegida, né? Não é lá no fronte de batalha, onde você tem as tropas enfrentando os alemães, né? É a chamada retaguarda. Né? Beleza, Júnior. Obrigadaço, velho. Obrigadaço, viu? Então, a famosa Batalha da Inglaterra, 1940 para 41, a Inglaterra foi bombardeada pela Luftwaffe. Mas, como disse Winston Churchill, nunca no campo das batalhas milhões deveram a tão poucos. A Real Força Aérea Britânica conseguiu deter os alemães. De novo, a Real Força Aérea Britânica deteve os alemães, galerinha de Pimenteiras. Aí depois do fracasso na Inglaterra, o Hitler disse, pô, espera aí, agora eu vou dar um fatality na União Soviética. Aí ele errou mais ainda. Porque ele pega o efetivo maior e leva para o Oriente. E aí a gente costuma brincar dizendo que
o Napoleão parece que não estudou a geografia. Porque se o Napoleão Bonaparte tivesse estudado a geografia, não teria atacado a Rússia no período pré-inverno. E o Hitler não estudou a história. Os soviéticos foram duros, velho. No final do ano, em dezembro de 41, os japoneses pipocaram fogo em Pearl Harbor. Pearl Harbor era uma base aérea naval dos Estados Unidos no Havaí. E os japoneses num domingo. Então o Congresso norte-americano aprovou e o Zé Uá entra na guerra. Ah, papai! Então um conflito que era um conflito europeu passa a ser um conflito mundial. Literalmente. Mundial. Perfeito, galerinha? Olha aí, a Prêmio Nobel de Química participou da Primeira Guerra, rapaz. Participou da primeira. Deixa eu ver mais. Beleza. Olha aí a famosa Guerra Relâmpago, Blitzkrieg, que era a atuação rápida, intempestiva das forças nazistas para evitar que os inimigos dos nazistas pudessem reagir. E aí foi nessa forma que o Hitler, incrível, o Adolf Hitler, desfilou sob a Torre Eiffel em Paris. Dizem que ele próprio não passou por baixo do Arco do Triunfo, ele próprio, né? Diz a tradição francesa que as tropas inimigas que passarem por dentro do Arco do Triunfo é um signo de azar. Ih, rapaz, tem essa fábula, viu, velho? Tem essa fábula. Aí o governo ao sul da França era a parte colaboracionista do Marechal Philippe Pétain. É um fela da gaita, né? Era um general francês, herdeiro da Primeira Guerra Mundial, veterano da Primeira Guerra, que fez uma espécie de acordo com o Hitler e disse: olha, brother, nessa parte azul aqui, vocês não ficam ocupando, fica só mesmo os franceses, mas a gente fica colaborando com vocês e eu fico sendo amiguinho de vocês. Incrível, cara. Um marechal francês se curvou aos nazistas e passou. A gente chama governo colaboracionista ou governo de Vichy. A França do Marechal Philippe Pétain. Tá aí o Hitler em Paris. Tá aí o Hitler e o velhinho que é o Marechal Philippe Pétain. Ó. Olha o lema fascista aí, ó. Trabalho, família e pátria. Que era o lema defendido pelo Benito Mussolini. Esse é o lema clássico da Itália fascista: trabalho, família e pátria. Trabalho, família, pátria e fé. E fé. Passando mais, olha esse primeiro cartaz, galerinha. Olha o que o primeiro cartaz fala de tranquilidade numa França que está renascendo. Mas veja que na parte ao norte, que é dominada pelos nazistas, tem um sol iluminando o povo francês ao sul, que está plantando uma nova semente. E olha aqueles que ladram contra nessa nova França. O general Charles de Gaulle. De novo, o general Charles de Gaulle, que era o grande resistente e líder da resistência francesa contra tanto o colaboracionismo quanto contra os nazistas ao norte. Perfeito? Tá aí Charles de Gaulle, da BBC em Londres, ficava conclamando os franceses para não se entregar, para continuar resistindo, para ficar fazendo guerrilha e armadilha contra os nazistas e, claro, para manter a chama da liberdade, da igualdade e de la fraternité. Marechal Charles de Gaulle.
E aí a famosa Batalha da Inglaterra, aqui os aviões alemães, lá os aviões da Força Aérea Britânica. E Winston Churchill disse: nunca no mundo das batalhas humanas tantos deveram a tão poucos. Aí lembrar que um dos fatores contribuintes para que a Real Força Aérea Britânica vencesse os alemães foi a invenção do radar. A invenção do radar. Aqui está a Real Força Aérea Inglesa, né? Inglesa. E aqui a Luftwaffe, que é a Força Aérea Nazista. Bacaninha? Nazista. Olha, estamos encerrando a primeira parte da aula. Alô, Fabrícia, galerinha lá de Isaías Coelho. Fabrícia, na cidade de Isaías Coelho. Galera de Baixa Grande do Gurgueia. Baixa Grande do Ribeiro, perdão. De Jeromenha. De Pimenteiras, de Uruçuí. Pimenteiras 10. Alô, galera de Pimenteiras. De Isaías Coelho. De Juazeiro do Piauí. Todo mundo logado, ligado. Então, encerrando aqui, em 20 minutinhos a gente volta com a parte 2 da Segunda Guerra.